Você tem dor de coluna ou vai tratar dor de coluna, você que é profissional da área da saúde, você precisa ver essa série de vídeos até o final, porque isso vai mudar completamente a forma de você tratar e entender dor de coluna. Eu sou Jonathan Ortiz, fisioterapeuta, especialista em tratamento de coluna, especialista em neurociência da dor, especialista em inteligência emocional. Vou te explicar, tá, o que gera a dor na grande maioria dos casos e por que que o tratamento conservador, à base de movimentos, consciência corporal, postura, movimentos, alguns fortalecimentos, é o que mais gera resultado para esse tipo de paciente. Então já compartilhe esse vídeo para todas as pessoas que você conhece que sentem dor de coluna, porque isso vai mudar completamente a forma de você e as pessoas enxergarem a dor de coluna a partir de hoje. Assista a série toda. Obrigado. Deixa seu like e se inscreve no canal. E vamos pro vídeo. Bom, essa é a nossa aula de biomecânica da coluna. O que a gente vai falar, vai aprender nessa aula? Eu vou te ensinar sobre a fisiologia, né, o básico da coluna, para que serve, quais são as funções e principalmente, o que mais influencia nas dores, os princípios da coluna. O que são princípios? São coisas que são imutáveis, ou seja, é uma forma correta de a senhora utilizar a coluna, a senhora entender ela. Que a partir do momento que a senhora acaba saindo um pouco desses princípios, já acaba aparecendo as dores de coluna. Tá? E o tratamento vai se embasar em se enquadrar dentro desses princípios. Tá bom? Então vamos lá. Antes de eu começar, tá? Qual, para a senhora, como a senhora aprendeu, como a senhora entende, qual a melhor postura para se sentar? Qual que a senhora acha? Assim, ereta, com os pés apoiados no chão, assim, sem ficar na ponta do pé, acho que com os dois pés firmados no chão, eu estou me sentindo confortável, assim, Isso. e eu só sei ficar assim, não sei ficar assim, você vê que o patrão até puxa. Aqui, eu me sinto confortável. Certo. E essa curvatura aqui, a senhora sabe quando que se formou essa curvatura? Não? Então a senhora vai aprender aqui também, tá? Então vamos começar falando sobre a coluna vertebral. Tá, ela tem 33 vértebras, 33. 7 cervical, 12 torácica, 5 lombar, 5 sacral, elas estão fundidas, e 4 cóccix aqui, ó, pequenininho. Tá? Ao total dá 33. Tá? Onde que dá mais problema? Nas lombares e nas cervicais. Mas você vai entender que não é nem tanto pela estrutura da coluna em si, tá? É uma coisa mais do que o nosso comportamento. Certo? Então a função dela é ser o nosso eixo principal para a gente ter mobilidade e ter sustentação aqui desde a cabeça até a do quadril, então tem uma sustentação ali. Tá? É um eixo principal mesmo. E também tem a função de proteger a medula que passa aqui dentro. A medula vem até aqui, mais ou menos essa altura, aí daqui, e sempre vai saindo os nervozinhos para lá, entendeu? Aqui também tem nervos, aqui já, né? Os nervos que saem e descem para a perna. Tá? Então, é uma comunicação contínua. Então, a senhora só consegue mexer o dedinho e sentir o dedão do pé, porque tem o nervozinho que vem, entra aqui, sobe até o cérebro. Por isso que não tem é uma coisa contínua, é como se fosse fio elétrico, só que ele vai afinando até chegar lá, certo? Por isso que quando tem um problema na medula, aí é o problema que corta a comunicação. Quando é um rompimento total ali, entendeu? Então, mas essa é outra situação, não é o problema da senhora hoje. Tá? Então, essa é a função principal da coluna. Então, é movimentos, sustentação, proteção. Então rígido, só que tem regiões que são mais rígidas e outras são mais móveis. Exemplo, cervical e lombar são mais móveis, porque precisa de mais movimento essas regiões. E fazem mais movimento mesmo. A torácica não. A torácica, ela é uma região mais, a torácica é daqui para cá. Ela é uma região mais rígida, tá? Por quê? Porque ela tem conexão com as costelas. Então, ela tem, ela tem articulações a mais aqui, né? Se conecta com as costelas. E a função dessa região aqui, principalmente, é a proteção dos órgãos internos, coração, enfim. Então, é uma região para ser mais rígida mesmo, tá? E a gente vai falar mais sobre isso na aula de respiração, que é a próxima semana, tá bom? Mas, enfim, então essas são as principais funções aqui da coluna.
Ah, mas e a dor de coluna? Então a dor você vai entender que não está nem relacionado tanto à estrutura, principalmente. Muito mais ao comportamento da senhora em relação a isso, tá? E muito mais relacionado ao sistema nervoso do que tanto à estrutura em si. Esse que fica aqui é o que? O nome desse daqui? Que fica Isso aqui é o disco intervertebral. Ele é importante? É importantíssimo. Porque ele que faz a gente amortecer, né? Amortecer os impactos. Ter esses movimentos aqui para as laterais, girando um pouquinho, certo? Ele é 80% em média água, entendeu? Então, só que ele é gelatinoso, tem um anel aqui fibroso, né? Que esse segura. aqui é o que? É o Esse aqui é a raiz do nervo, que sai, lembra que eu falei que sai? E esse aqui é a medula, que passa dentro, entendeu? Que tá protegido aqui um pouco. Tá? Então, ou seja, né, a função disso aqui é amortecer impacto. Então, o impacto é importante, só que tem que ser feito na hora, da forma certa, na hora certa. Porque quando você está com muita dor, não adianta também gerar impacto para melhorar isso, não vai mudar em nada, vai piorar. Entendeu? Você já sentiu isso. Então, é muito mais tratar esse pinçamento que acontece no nervo, primeiramente, e depois trata o resto como um todo. Mas você vai entender que tem pessoas que têm isso aqui desgastado, tem até uma protusão aqui, um abaulamento, e às vezes até uma hérnia, mas que não necessariamente está com dor. Não necessariamente vai ter dor, entendeu? Então isso é muito particular. Então tem pessoas que têm isso aqui grandão, bonitão, só que tem dor. Porque o nervo que está pressionando e gerando a dor. Pode ter uma hérnia pressionando também? Pode ter também. Então cada situação é uma situação. Mas no geral, isso aqui é forte, é resistente. O problema está mais no nervo, quando pega o nervo, tá bom? Por isso que eu vou estar falando aqui dos princípios. E um desses princípios é né, ser forte e resistente. Tá? Porque a coluna ela é forte e resistente. A dor que às vezes limita a gente. Tá? Mas se você consegue ficar em pé, você consegue carregar um peso, né? Quando você não está com muita dor. Então a coluna aqui está sustentando tudo isso. Você está puxando pelo braço, mas tem uma coluna lá dentro e a musculatura que está segurando isso também. Então é uma coisa forte. Tá? eu vi com repositores, eles usam não sei se é um. Isso Sim, tá. ajuda. Isso ajuda. Vai dar mais segurança para a pessoa, tá? Vai dar mais segurança, dependendo da carga que ela pega, tá? Mas não que isso vai curar o problema de coluna dela, entendeu? Tá diminuindo a carga aqui, que naquele momento talvez, né, precise de um pouco de proteção. Mas vai entender que vai ter formas de você evitar o problema aqui que não precisa de cinta, apenas de movimentos, principalmente. Entendeu? Porque aí você não vai precisar de cinta. Essa é uma ligação que muitos profissionais acabam fazendo a gente pensar. Que tem que fortalecer o core, que tem que proteger, que tem que proteger. E você no final acaba imaginando que a sua coluna é frágil. Porque o cara tá usando uma proteção lá, então, poxa, eu tenho que me proteger também. Então isso é uma coisa que acabam botando na cabeça da gente. Você vai entender que não tem nada a ver com isso, tá? Então, no geral, a nossa coluna é forte e é resistente. Claro que se você tem que praticar atividade física, tem que manter o corpo, né, forte também, lógico. Mas não que isso vai curar ou vai fazer com que você tenha dores. Tem uma coisa, outra coisa, outra coisa. E uma coisa pode ajudar na outra. Ou seja, você está sem dor e depois fortalece. Ótimo. Entendeu? Mas não que o fortalecimento seja obrigatório para curar a sua dor ou para evitar a dor. Pode colocar, aqui é gelado. Certo? Então, esse aqui é uma crença, esse aqui é uma crença que a gente acaba criando, que a nossa coluna é frágil. Porque se eu ouvir alguém, né, possivelmente você já ouviu na infância aquilo de acerte essa postura, cuidado com a coluna, fortalece a coluna para não ter problema, e por aí vai. Aí você acaba lá no seu subconsciente acreditando que a sua coluna é frágil. Faz sentido? Você já ouviu muito aquilo, acerte essa postura? Por que você... Não faz isso, não fica direito. E senta direito. Papapá. Então, o que que faz? No fundo, o que que você acaba pensando sobre isso? Que a gente que não pode fazer muito movimento. Aí a gente vai chegar nesse segundo princípio. É um princípio, tá? Princípio é imutável, é a base. Flexibilidade.
Assim, tá vendo que são 33 vértebras aqui no total, né? Mas essas aqui são as mais móveis, né? Você entende que são articulações móveis e que toda articulação precisa de movimento? Porque é assim que a gente produz o líquido lá, tudo direitinho. E para ter mobilidade. Então, se a gente chama, se tem se tudo isso aqui é uma articulação e a gente evita de mexer, então a gente está indo contra um princípio biológico do nosso corpo. Tanto que a senhora vira à noite, ou tenta virar à noite para dormir. Porque a senhora precisa desses movimentos. Entendeu? Tanto para a parte da articulação, quanto para a parte do tecido também, que precisa, não pode ficar pressionado o tempo todo um lado só, entendeu? Então, o seu corpo, ele pede por isso. É por isso que quando você está sentado, você relaxa, escorrega na cadeira, volta. Você está deitada, você vira para lá, vira para cá. Você está muito tempo em pé, você quer sentar, depois você quer levantar e depois quer fazer isso. Por quê?